Deixa. Sim. Não tem nada, não. Ah, não. Bom, já está entrando no ar, bom dia. Vamos aguardando aqui as pessoas entrarem, tá certo? Ok. É. Sábado, dia chuvoso, né, de outono. Tá, mas tem uma expectativa aí, as pessoas vão entrando. Bora, pode. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando hoje mais uma live, a live Chama a Gente. Dessa vez com dois convidados muito especiais, né? Estão aqui comigo para debater o isolamento e a assistência social. Daqui a pouco a gente vai perguntar também ao doutor Almir se o melhor nome é o isolamento ou se é o distanciamento social, Okay. nesse caso aqui. Diga já sua dúvida. Isso, nós vamos iniciar com dois convidados especiais, como eu falei, o doutor Almir Santana, esse guerreiro da saúde, né? Doutor Almir Santana é uma personalidade de Sergipe que tem um trabalho diferenciado, né, na prevenção e tratamento das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Se caracterizou, a obra dele, ele tem uma obra nesse sentido, e hoje vai nos ajudar nesse debate de um outro tipo de infecção aí do coronavírus, e a gente fica muito feliz e muito agradecido, viu, doutor Almir? Bom dia para o senhor. Ok, amigo. Obrigado pelas suas palavras. A outra convidada nossa é uma professora que foi minha contemporânea na universidade, hoje é professora doutora da Universidade Federal de Sergipe. Fico muito feliz de estar aqui, você estar participando dessa nossa live, Vera. Um bom dia para você, que a gente possa fazer um grande debate. Eu agradeço, bom dia a vocês, e agradeço porque a assistência social é um tema que me agrada muito, né? Espero contribuir hoje aqui. Bom dia também a todos e vamos tentar ajudar. É um tema, o coronavírus e a Covid-19 é um tema hoje do dia a dia, a mídia tem abordado bastante. Para uns dizem assim, só fala nisso agora, mas é o tema principal hoje, mexeu com todo mundo, né? Hoje a vida do planeta mudou por causa de um vírus. Doutor Mi, eu tenho uma dúvida assim sobre o que a gente pode estar chamando, qual é a diferença, porque a gente ouve as pessoas falarem isolamento social, distanciamento social, qual que é a diferença de um para outro? Ou seja, o que é o isolamento social e o que é o distanciamento social? E ainda tem a palavra quarentena também. Sim, ainda tem quarentena. Fique à vontade. Para confundir mais. Vamos lá. Quarentena, como aconteceu com aqueles brasileiros que estavam em outros países, é quando é um grupo de pessoas que possivelmente ficaram expostas e aí vão passar esse tempo isolado. Geralmente, como aconteceu com o governo brasileiro, colocou em Anápolis, no local em Anápolis, e depois de estudo, de exame, todo mundo foi liberado. A quarentena é mais
para um grupo de pessoas que possivelmente ficaram expostas. Distanciamento. O nome está dizendo. Manter distância. Então, são medidas utilizadas, o distanciamento, medidas utilizadas para diminuir a velocidade de transmissão do vírus, contribuir para reduzir a velocidade. Então, o objetivo do distanciamento é isso, é reduzir essa possibilidade das pessoas se infectarem. Existe o distanciamento, e essa é uma polêmica até com o governo federal e os governos dos estados. Existe o chamado distanciamento ampliado, que é o que está acontecendo no Brasil, e existe o distanciamento seletivo. Vou dar a diferença. Seletivo seria deixar só em casa, orientar para ficar só em casa idosos, diabéticos. Esse seria o distanciamento seletivo, né? Chamado também de vertical. E o distanciamento, o Brasil não está nessa. O Brasil está no distanciamento ampliado, que é o quê? Só deve sair para serviços, só deve estar aberto para serviços considerados essenciais e as pessoas ficarem em casa. Esse é o distanciamento ampliado. Entendeu? Entendeu? Espero que quem estiver nos acompanhando, eu vou evitar usar uma linguagem muito técnica, porque para que todo mundo entenda. Então, o ampliado é isso. Somente funciona naquele local, naquela cidade, naquele país, só funcionam os serviços essenciais. E a campanha para o povo ficar em casa. Esse é um ampliado. E o seletivo, que é o que muitos brasileiros estão querendo, é que deixe em casa somente aquelas pessoas consideradas de grupo de risco. Que no início da pandemia só se falava em idosos, né? Só os idosos, diabéticos, hipertensos, cardiopata. Mas agora, por exemplo, aqui em Sergipe nós temos uma criancinha de 2 anos, tivemos uma criança de 6 anos. Então, temos jovens de 30 anos, pessoas de 30 anos se infectando. Então, a questão do idoso é porque o idoso, para se recuperar, é muito mais difícil. Quem tem diabetes, por isso que a letalidade maior está sendo neles, mas já está mudando. Já tem gente indo a óbito, mesmo não pertencendo ao grupo de risco. Isso. Entendeu, Joel? Entendi. Claro, essa de fato é uma realidade e que, assim, que está quebrando também vários tabus, né? Porque, assim, todos sabem que o público, que o alvo, na verdade, o grupo de risco são os acima de 60 anos, mas no Brasil tem se evidenciado uma grande quantidade de pessoas com uma idade bem menor que essa, inclusive, como o senhor falou aqui, crianças. Joel. Aqui, só interrompendo um pouquinho, aqui em Sergipe, quem olhar o boletim da Secretaria da Saúde, a faixa etária maior prevalência da Covid não é idoso, é a faixa entre 30 e 40 e poucos anos. Então, nós estamos já com uma mudança. Agora, pois não, Agora, Almir, essa questão de atingir basicamente essa faixa, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Talvez o fato de, assim que se discutiu, assim que se divulgou, na verdade,
que o Brasil já estava com transmissão comunitária, que foi lá na primeira quinzena de março, o governo estadual, né, ele tomou como medida a questão do isolamento. Verdade. Então, assim, fechamento das escolas. Então, assim, isso causou, de certa forma, esse impacto que você acabou de dizer. Então, assim, os idosos realmente tiveram que ficar... Porque o que a gente pressupõe é que as condições a que esses idosos poderiam estar expostos por estarem nas ruas, etc., foram reduzidas com as medidas, né, isso que o governo do Estado pode ter tomado, não sei. Pode ser. Deixa eu aproveitar, Joel. A Vera falou em transmissão comunitária. Então, que são termos que têm surgido sempre no dia a dia. A transmissão comunitária é quando o vírus já chegou naquele local, que antes, o que era? Antes veio da Itália, veio dos Estados Unidos, e agora não. São pessoas que nunca saíram daquela cidade e apareceram infectadas. Então, aí é um sinal da chamada transmissão comunitária e que muitas vezes não sabe de quem pegou. Olha aí a situação, né? Porque antes era fácil. Você veio de onde? Eu vim da Itália, não sei o que. Mas agora já tem gente se infectando, não sabe nem quem pegou. Se for de um parente, está sabendo. A gente chama de comunicante. Mas agora as pessoas estão se infectando e não sabendo de onde foi isso. Não é? Porque eu estou observando que esse distanciamento está caindo. Está caindo. São Paulo tem um estudo que caiu. O ideal é 70% por aí. Aí tem um lugar em São Paulo de 40%. Então, se está em 40%, a transmissão é maior. Entendeu? Veja como é importante entender o que Joel perguntou do distanciamento. Então, aqui em Sergipe, eu noto que está caindo. Não tenho estudo, assim, pessoalmente, mas eu noto que está caindo. Essa fila da Caixa Econômica, e inclusive, Vera, com idosos também, sem máscara. Então, caindo o distanciamento, numa cidade que o vírus está circulando, a tendência é aumentar. Isso. A Vera quer continuar? Quer só porque, como a Almir chama a atenção dessa questão do auxílio emergencial, e a gente sabe que o auxílio emergencial, ele atinge, não vou dizer basicamente, mas muitas pessoas que estão vinculadas à política de assistência social, e que talvez não estejam com informações adequadas, inclusive sobre essa questão da transmissão, do distanciamento, e também sem compreender que talvez o fato de o Estado como Sergipe ainda não estar na mesma proporção do Rio de Janeiro, do Ceará, de Pernambuco, talvez seja o fato de que as pessoas inicialmente ficaram, né, as que puderam realmente ficar em casa. A partir do momento em que não há controle sobre a transmissão, que é essa questão da transmissão comunitária, o governo federal lança esse auxílio emergencial que atinge uma população muito grande. Imagine que muitos trabalhadores, como diaristas, né, esses trabalhadores que tiveram afastamento dos seus trabalhos, porque são trabalhos temporários, agora precisam do auxílio emergencial. E daí o que acontece? Vão e se expõem. De uma certa forma, eles acabam sendo sobre esse ponto do auxílio emergencial que eu queria tratar com você. Você entende esse auxílio emergencial como a forma como o governo lidou com isso? E os mecanismos, os instrumentos que ele encontrou, é a forma mais eficiente de atingir a todos, sobretudo aqueles mais vulneráveis?
Veja só, eu até em razão dessa live fui me debruçar um pouco mais sobre a questão do auxílio emergencial. Até porque na Universidade Federal, né, muitos estudantes estão cadastrados no cadastro único, são estudantes que têm situação, né, estão em situação de vulnerabilidade, e alguns deles já receberam o auxílio, porque já automaticamente está no cadastro único, está dentro daqueles parâmetros. Mas veja bem, gente, a gente precisa entender que são R$600. Então, eu vou voltar para a diarista. Uma diarista que trabalhe 3 vezes por semana, vamos supor, só 3 vezes por semana, e recebe em cada diária R$100, ela recebe R$1.200 por mês, que não é suficiente para se sustentar. Agora, imagine essa pessoa que foi afastada dessas atividades e recebe R$600. Então, assim, aí Joel pergunta, talvez não seja muito a estrutura, porque, por exemplo, você, para se cadastrar, você não precisa ir ao banco. Né? Para se cadastrar é pelo aplicativo, é pela internet, não tem forma, a Caixa Econômica não admite cadastro presencial. Mas a gente tem vários problemas. Pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não sabem lidar assim, pode até ter, o IBGE provou em 2017, num levantamento, que quase 80% da população brasileira tem acesso à internet. Mas o acesso à internet é para WhatsApp, para videochamadas, mas as pessoas não sabem operar um aplicativo. As pessoas não têm, às vezes, condições de entrar no site e atender essas demandas. Essas pessoas estão alijadas. Nesse sentido, por exemplo, não é só a saúde, na minha perspectiva, não é só a saúde que entra na linha de frente no combate às questões da Covid-19, ao coronavírus. A assistência social ela é extremamente necessária nesse momento. Os profissionais da assistência social, os profissionais que estão principalmente nos CRAs, principalmente na proteção social básica, eles precisam ser demandados a dar cobertura a uma parcela significativa dessa população, que está se expondo, infelizmente está se expondo. Então, se a gente viu, por exemplo, em março, uma coisa que é muito bonito de ver, né? As pessoas de repente descobriram a filantropia, as pessoas começaram a se envolver em práticas de colaboração, práticas colaborativas importantíssimas, né? Doações, a gente viu muita gente, muitos setores envolvidos com isso, mas tem um número significativo de demandantes da política de assistência social que efetivamente precisam do acompanhamento para isso. E aí, para lhe responder assim, a forma como o governo federal está atuando funciona? Acredito que não. Isso que o professor Almir, né, o doutor Almir acabou de chamar a atenção, dos idosos tendo que ir para uma fila para receber esse auxílio. É complicado. Você acaba expondo essa população à possibilidade de contágio e transmissão. É assim que eu penso, né, Joel? Ô, Joel, eu não completei a sua pergunta. Pode qual é o completar. conceito de isolamento? Né? Porque eu falei distanciamento. Esse termo isolamento é usado mais para quando a pessoa está infectada e deve se manter em casa. Então, isso é o isolamento. O suspeito também, porque como o exame ainda é um pouco difícil de acessar, todo mundo hoje está querendo fazer exame, mas se a pessoa tem sintoma respiratório e não consegue fazer o teste, alguns sintomas não consegue, saia do trabalho, fique em casa,
ficar um tempo em casa, esse seria o isolamento. Entendeu? A palavra isolamento entendi. é isso. Doutor Almi, eu já tenho várias perguntas aqui, mas tem uma que eu estou achando que é grave, e eu queria ver se o senhor poderia contribuir. É o seguinte, a Luciana. Bom dia, eu sou técnica de enfermagem do trabalho na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde uma funcionária testou positivo. Trabalho no setor fechado e ficamos todos apreensivos. Gostaria de saber se as colegas que trabalharam com ela têm que ser testadas ou afastadas, porque a gerência fala que só testa ou afasta se aparecer sintomas. Não. Esse teste é prioritariamente para profissionais de saúde e para pessoas com insuficiência respiratória e tal. Mas a minha opinião é que, como elas são profissionais de saúde e tiveram contato, eu até vou lhe ajudar, vou procurar saber sobre Verifique isso, por favor. Vou envolver, eu prometo, vou envolver o pessoal que está na linha de frente nessa luta contra o Covid, e eu vou conversar com esse pessoal, tá? Mas ela teve contato, eu acho que deveria ser, e é prioridade, ele é profissional de saúde, viu? Está existindo algum problema aí de comunicação, dá um mesmo de segurança aos pacientes. Tá. Ok, doutor, eu queria fazer uma pergunta para a Vera. Vera, é o seguinte, esse aumento expressivo da informalidade, né, e a invisibilidade de muitas pessoas, assim, não passa um diagnóstico assim de que nós temos brasileiros subnotificados ou brasileiros que não são sem cidadania, não são cidadãos de direito? Ou seja, tem uma quantidade expressiva de pessoas que o governo não sabia nem se existia direito e o que fazia. Isso é antigo, né, no país, porque, e principalmente, tem um dado que a gente precisa ficar bem atento. A Emenda Constitucional 95, em 2016, mudou completamente, né, as condições a que o povo brasileiro poderia dizer de acesso a direitos. Para quem não está lembrado ou lembrada, a Emenda Constitucional 95 alterou, né, inseriu na Constituição Federal um novo regime fiscal que congelou por 20 anos os gastos com as políticas públicas. Se a gente já tinha um padrão de desemprego alto, né? A gente já ultrapassou, a gente chegou de 2014, 2015 a ultrapassar 2 dígitos, né, de situação de desemprego. Ao mesmo tempo que se ultrapassa se ultrapassou esses 2 dígitos, o IBGE, o DIEESE e todos os órgãos que fazem estudos com relação a isso já mostraram que a situação com relação ao desemprego levou muita gente à questão da informalidade. Muitos informais, né, muitos trabalhadores informais, por exemplo, eles não estão mais na mira do Estado, porque são trabalhadores que, na condição em que se encontram, eles não conseguem sequer pagar, por exemplo, a Previdência Social como autônomo. Então, é uma situação gritante. Invisibilizou. Se a gente observar, no caso do auxílio emergencial, o trabalho que foi passado para a Dataprev, ao buscar os dados em todas as possibilidades, pessoa jurídica, pessoa física, microempresário individual, cadastro único, Bolsa Família, a gente observa que o quantitativo de pessoas que demandam hoje esse auxílio, quase 50 milhões.
Quase 5. E isso pensando naqueles que o CPF está válido. Então, assim, gente, é 1/4 da população. É 1/4 da população. E só para a gente ter uma ideia, 3/4 da população demandam do SUS. Demandam unicamente na saúde, demandam dos serviços do SUS. Então, cerca de metade da população brasileira, ou quase metade da população brasileira, demanda assistência social. Então, a gente tem um quadro que vocês chamam a atenção de invisibilidade, né, desse trabalhador, uma acentuação da pobreza, e aí, assim, a gente não pode perder de vista o que se tem discutido hoje como pauta política, a retirada, né, da emenda constitucional, de alguma forma conseguir retirar os efeitos da nova lei no novo regime fiscal, porque os estados não têm condições, né? Os empresários vivem dizendo que não tem condições, mas aí a gente, às vezes, até apela, poxa, abra mão aí parte do seu lucro, porque essa questão, como o professor Almir já chamou a atenção, eu fico chamando o professor Almir, não tem jeito, viu, Almir? Professor Almir. Tranquilo, nem se preocupe. E aí, essa questão que a gente observa a linha da pobreza no Brasil tem crescido, o novo regime fiscal, isso tem estudos, por exemplo, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2016, fez uma nota técnica mostrando o impacto negativo que o regime fiscal traria para a assistência social, de forma que, no estudo do IPEA, em 2016, nós chegaríamos a 2016 sem condições, 2026, sem condições de arcar com os serviços da assistência social. A gente está vendo isso de 2017 para cá. A política de assistência social está sendo desmontada. E se ela é para quem dela necessita, essa população que dela necessita cresceu exponencialmente. Então, a gente vive um dilema que o Brasil está empobrecendo cada vez mais essas pessoas, e o coronavírus e a Covid-19 vai ceifar muitas vidas, e pode ter certeza, essas pessoas estão na mira, porque elas não estão com acesso à saúde como deveria ter, porque os gastos estão impedindo, elas não terão acesso às necessidades sociais mínimas, porque os municípios, os estados e o governo federal se dizem impedidos em razão da emenda constitucional que foi aprovada em 2016. Então, assim, invisibiliza. A gente tem muito trabalhador invisibilizado, a pobreza acentuada, e a gente não tem respostas do Estado para dar. E a sociedade sozinha, por mais que faça campanha, não tem condições de responder a uma demanda dessa natureza. É isso que eu vejo. Está mudo o seu fone, Joel. Quem comentou e pronto. Está ouvindo? Sim, agora sim. Okay. Tem uma pergunta aqui da Dora Rosa. Dora é a presidente eleita agora do Conselho Regional de Serviço Social. Ela é mais ou menos o seguinte, ela pergunta se não é um desafio para uma política de assistência social que já está historicamente sucateada essa pandemia. Na verdade, é um complemento ou a interação do que você falou aí, não é isso? Veja só, quinta-feira houve uma reunião ampliada da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Essa reunião aconteceu pela manhã, participaram parlamentares, um parlamentar da Frente Nacional e vários parlamentares, gestores da assistência social, principalmente aqui do Nordeste. O quadro é desolador. Só para vocês terem uma ideia, existe uma comissão chamada Comissão Intergestora Tripartite. O que é isso? É uma comissão formada pelo ente federal, então pelo governo federal, pelos entes estaduais
né, pelos representantes do governo e por representantes dos conselhos municipais. A assistência social, ela é uma política que foi municipalizada, ou seja, ela tem as diretrizes gerais, mas cada município traz para a sua realidade, né, o desenvolvimento dessa política. Isso é respeitado, como a saúde. A assistência social hoje funciona, só para a gente fazer um comparativo, como o sistema de saúde, né? O Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. O que a frente parlamentar, a reunião dessa frente parlamentar trouxe é o seguinte, gente, o governo federal não faz repasse, não tem feito repasse regular dos recursos para o Estado e o município. Essa comissão gestora tripartite é uma comissão que esses 3 entes pactuam entre si, né, esses serviços, os benefícios, eles serão, e os recursos serão vinculados para o desenvolvimento da política. O governo federal está sem fazer essa reunião. Não tem tido. As definições do governo federal têm sido só do governo federal, sem ouvir estados, sem ouvir municípios. Isso significa que os gestores da assistência, os trabalhadores da assistência e o usuário da assistência social não têm tido visibilidade no governo federal atual. Então, isso é significativo, porque é contrário a tudo que a gente defende como direito. A política de assistência social, ela é uma política de acesso a direitos. De 2007 para cá, a gente veio conseguindo inserir, por exemplo, o usuário nas definições da política, e agora a gente tem um governo que nega completamente a condição de direito a essa política. Então, o que a gente vê, efetivamente, são condições, eu não vou dizer condições ruins, talvez. Oi, está ouvindo? Ouvem? Estão a ouvir? O áudio. Sim, com certeza. Sim. Tá. Então, o que a gente vê, efetivamente, é essa política que foi uma conquista da Constituição de 88 ser violentamente degradada nos últimos anos, principalmente de 2017 para cá. Não é de agora, mas principalmente. É isso mesmo, a gente vive um governo que é um governo antissocial. Infelizmente, nós estamos debruçados em mais de um ano com a política. Ô, doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou aproveitar que a pergunta foi de Dora Rosa, e Dora Rosa é uma grande profissional que trabalha com os nossos pacientes vivendo com HIV. Eu conversei com ela essa semana e ela me disse que... Um abraço à distância, a Dora Rosa. Deixa eu aproveitar, viu? Sim. Porque assim, a Dora, né, ela foi eleita agora em março para o Conselho de Assistência Social Conselho de Serviço Social, Conselho Regional de Serviço Social, mas Dora e eu ficamos juntas no Conselho de Serviço Social de 93 a 98. Ela foi primeira secretária numa gestão, eu fui segunda secretária, depois ela foi presidente na gestão e eu fui presidente do Conselho Fiscal, então é uma pessoa que também eu tenho um carinho muito grande, ela sabe disso. Obrigada, Dora. Doutor Almir, é o seguinte, tem um discurso na sociedade, um discurso bolsonarista, de que o seguinte, de que esse vírus foi fabricado em laboratório pelos chineses. E eles fizeram isso porque eles querem... O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. E que porque eles querem vender depois serviços aos povos doentes. Isso é mito? Veja, isso aí é a chamada teoria conspiratória. Que, aliás, eu vou aproveitar a sua pergunta, um dos grandes problemas da rede social hoje, com relação à Covid, ela tem ajudado, a rede social ajuda muito, mas tem um lado que prejudica muito. Justamente são as fake news, né, as notícias falsas, e tem aqueles... essa questão da Covid-19 está um pouco politizada. Então, tem gente que é a favor
do governo federal. E aí, quem é a favor do governo federal é a favor da cloroquina, repare só, é a favor de abrir tudo. Então, assim, a gente tem que decidir as coisas por ciência, não por política. Então, uma das coisas é essa teoria conspiratória que a China criou o vírus para matar uma parte da população mundial, para a China ser dominante no mundo. Olha, o que é que existe? O que é que a ciência diz? Já foi estudado, não a China. Outros países estudaram, até o próprio Estados Unidos. É um vírus que resultou de uma mutação. O coronavírus, existem vários tipos de coronavírus. E aí sofreu uma mutação e se adaptou. É uma questão da chamada seleção natural. O vírus vai mudando e vai se adaptando. Tanto que hoje já tem estudos mostrando o vírus de São Paulo, o coronavírus de São Paulo, é um pouco diferente do de Belo Horizonte. Já tem estudo comprovado. Diferente do Distrito Federal, diferente de Manaus. Então, não acredito nessa história de que o vírus foi criado em laboratório. Já existe estudo com o genoma do vírus, material genético do vírus, que derruba essa teoria conspiratória. É mais uma teoria conspiratória. Então, a rede social às vezes ajuda e às vezes prejudica. Aproveitando, Joel, ontem o presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista recomendando desinfetante, injetar desinfetante nas pessoas para matar o vírus. Eu fiquei até comigo, pronto. Vai desaparecer desinfetante no mercado. Então, veja. O senhor sabe que tem gente que acredita. Hein? Como é, Joel? O senhor sabe que tem gente que acredita, né? Isso é um absurdo. Pois é, rapaz. Então, tem coisas que o político está na hora de decidir, mas que a decisão final é dele. Mas que o político não pode se meter com questão científica, não é? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito. Agora, doutor, me complementando, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta, uma análise dizendo o seguinte, que o Brasil ele viveu um boom demográfico, da Ianaiá. Como é? O Brasil o quê? Viveu um boom demográfico. Hoje nós temos uma população jovem muito alta. Diferente, por exemplo, da Itália, que tem uma população idosa alta. O fato de a gente ter no Brasil um número grande de jovens, ou a possibilidade de ter um número grande de jovens infectados, também é de acordo com essa faixa etária, ou seja, porque o Brasil tem muitos jovens, ou os idosos são mais suscetíveis mesmo, eles serão sempre mais suscetíveis, certo? Não, eu acho que, por exemplo, o que está acontecendo em Sergipe, do vírus acometer, pelo menos o teste, né? Está identificando mais jovens. Eu acho que o jovem está saindo mais de casa. Eu acho que o motivo principal do aumento dessa população jovem, eu acho que é porque o jovem está saindo mais de casa. Eu não estou sentindo esse clima de preocupação tão grande assim por muita gente, entendeu? Eu acho que o motivo deve estar aí. A suscetibilidade ao vírus, todos nós somos suscetíveis ao vírus. A questão do idoso se for acometido para recuperar, é mais difícil. Eu até já falei na mídia daqui a questão de quem tem o HIV, né? Quem tem o HIV está em tratamento, com um tratamento bom, com a imunidade boa. Se ele contrair a Covid-19,
é mais fácil dele recuperar. Agora, se ele tem HIV, suspendeu o tratamento, não está tomando a medicação do antirretroviral certo, a imunidade dele cai. Se ele contrair o novo coronavírus, é mais difícil dele recuperar. Essa susceptibilidade é diferente nesse aspecto. Na verdade, é o tratamento, a resposta ao tratamento. Professor Almir, eu até queria que, se você pudesse complementar, porque além dessa questão da China, né, essa criação toda, que a gente não pode falar, tem algo que tem me assustado muito, que é o seguinte, as pessoas dizerem, não, vamos nos submeter ao vírus, porque aí a gente cria uma imunidade. E a gente observa que há situações de pessoas serem atingidas novamente, ou seja, desenvolverem novamente a Covid-19. Então, não há possibilidade, essa é um outro fake news que tem sido disseminado, vamos para as ruas, porque a gente vai adquirir imunidade se adquirir o vírus. Eu queria que você comentasse um pouco isso, professor, porque eu acho que isso é importante. As pessoas precisam saber disso. Existem alguns setores defendendo essa ideia de que quanto mais pessoas infectadas, maior vai adquirindo a imunidade e, com isso, vai diminuir no futuro esses casos. Olha, isso está em estudos. Quem adquiriu o novo coronavírus cria anticorpos, mas está em estudos ainda, vocês estão acompanhando na mídia, que estão tirando o plasma, que é a parte líquida do sangue, dessas pessoas para fazer estudo com quem está com o vírus. Olha, teve aí uma quebra, eu acho que na internet do doutor Almir, a gente não está ouvindo ele agora. Eu aí queria ver com você, Vera, o seguinte, Está me ouvindo, né, Vera? Estou ouvindo bem. Pronto. Isso ainda está... Ele voltou. Isso. Não. Doutor Almir? Porque ele está no celular. Pode ser que tenha dado um problema aí na linha, mas vamos aqui. É o seguinte... tem uma pergunta agora, da Maria. Oi, doutor. Pronto. Vocês estavam me ouvindo? Não, congelou a imagem. Ficou um tempo parado, enquanto o senhor estava falando, certo? Você falou da retirada do plasma, que era para fazer estudos. A retirada do plasma, não ouvi. Injetando em quem tem a doença, no sentido de começar a estimular a produção de anticorpos. É como se fosse a pessoa recebendo um anticorpo, né? Mas isso é em estudo. Viu, Vera? Então, ainda tem muita coisa nova que não se sabe sobre o novo coronavírus. Vera, é o seguinte, a Luzia, ela faz uma pergunta sobre alguns profissionais que ficaram sem alternativas. Por exemplo, ela fala de cuidadores de idosos, dentistas que tiveram também os seus consultórios fechados. Como atender esses profissionais que estão fora dessa política? Veja só, as pessoas pensam que assistência social é política para pobres, né? E isso é um grande problema que a gente tem. Assistência social está lá na lei, é para quem dela necessita. Vamos dizer, né? Quando eu chamei a atenção dos CRAs que estão na proteção básica, o que é proteção básica na assistência social? É a proteção
que dá apoio, né, diretamente, por exemplo, realmente às comunidades mais pobres, etc. Mas a gente tem na assistência social a proteção social especial. E isso que a gente também tem pouco falado com relação à questão da Covid. Veja só. Com essa situação de distanciamento, com essa questão das pessoas em casa, e eu volto já para Luzia, só para chamar a atenção dessa questão. A gente observa que há um aumento muito grande, por exemplo, da violência doméstica. A violência doméstica contra criança, adolescente, contra mulheres. Então, assim, a gente observa que os casos estão sendo noticiados, principalmente contra a mulher, a gente tem observado que tem sido noticiado. E aí a gente... Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque passa pela violência doméstica não só mulher pobre, não só criança pobre. Por isso que quando a gente fala da assistência social, a assistência não é só uma política para pobre. Aí como é que entra essa questão de cuidadores, profissionais liberais? Aí eu penso que essa discussão, por exemplo, do auxílio emergencial, ela precisa ser ampliada. Cuidador, talvez cuidador entre na faixa de renda que o auxílio emergencial indica, mas profissional liberal tem uma situação diferente, né? O profissional liberal, por exemplo, assistente social é profissional liberal, ainda que a esmagadora maioria dos assistentes sociais sejam empregados públicos, estejam em emprego público, principalmente na assistência social e na saúde, é onde mais tem assistente social. Essas pessoas, elas têm que demandar, tem que trazer tem que apresentar essa demanda. Ela precisa apresentar essa demanda. Realmente, a situação de cuidadoras, a maioria, né, cuidadora, é uma situação delicada, porque é um empregado doméstico como qualquer outro. Cuidador é um empregado doméstico, né? E a maioria dos empregados domésticas, né, do emprego doméstico, sofreu um baque muito grande com essa situação que a gente vivencia agora. No caso de dentistas, eu não pensaria nem nos dentistas, nos odontólogos, eu pensaria, por exemplo, nos trabalhadores que estão a serviço deles, né? São os auxiliares de serviços nos consultórios. Porque o que o governo federal permitiu e o que a gente vê acontecendo é que essas pessoas estão sendo demitidas sem apoio. E sem o apoio, elas vão ter que recorrer, não tem outro. A única forma que eles têm hoje é esse auxílio emergencial, que, infelizmente, é esse valor irrisório. A gente sabe que não é possível que com R$600 a pessoa sobreviva. A pessoa vai sobreviver do auxílio emergencial, mas também da benemerência, né, que várias pessoas, é uma coisa que, principalmente a partir de março, a gente viu, né, volto a repetir, mas as pessoas vão ficar nessa dependência. O Estado tem que dar respostas. O Estado precisa dar respostas. E eu vou chamar a atenção de um agente de Estado que eu não observo, talvez esteja, mas eu não tenho observado, buscando o apoio que precisa. Por exemplo, e aí eu trago esse dado aqui, né, essa súplica, na verdade é uma súplica, onde estão os conselheiros tutelares, que nesse momento, mais do que nunca, precisam cumprir sua função de agente de Estado, que é na garantia, no sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, que hoje não está na escola, não come, porque você é da área da educação, você sabe disso, muitas crianças dependem da alimentação da escola. Cadê os conselheiros tutelares? Eles precisam, nesse momento, se unir e trabalhar no sentido de, junto com o Ministério Público, dizer, olha, o que é que o Estado tem que fazer para garantir o acesso dessas crianças à alimentação que eles não tinham. Então, no caso de cuidadores, a situação é a situação do emprego doméstico, e cuidador é um empregado doméstico, e muitos estão sendo demitidos. Se já houve, né, uma redução no emprego doméstico
com o e-social. Imagina agora com a situação pandêmica, né, que as pessoas demitiram e as pessoas estão... Até porque muitas tiveram cortes de salários, né? O governo federal autorizou os empregadores fazerem isso. Então, muitos estão sendo dispensados, muitos estão tendo corte de salário. Eu vou aproveitar aqui e fazer um apelo. Quem tem cuidador em casa, que teve que dispensar, quem tem empregado doméstico, diarista, que teve que dispensar, oriente para o auxílio social, mas complemente essa renda, se você puder, complemente essa renda, porque essas pessoas estão necessitando mais do que nunca disso hoje. Ok, Vera. Vera, doutor Almir, tem várias perguntas para o senhor, mas eu queria complementar ainda uma pergunta com Vera, já que ela falou do valor dos R$600. Vera, eu estou com dificuldade de ouvir, mas está dando para ouvir. Eu estou mais próximo do. Tá certo. Do Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta. Já dá para ouvir, mas diga lá. Eu vou fazer uma pergunta agora, Vera, vou complementar, depois eu faço uma ao senhor. Tem várias para o senhor. Tá? É o seguinte. Vera, é o seguinte, os R$1.200, na verdade, foi uma disputa na Câmara Federal para se pagar as mulheres que são arrimos de família. Você acha que isso foi um avanço importante e que se tem um novo olhar para a mulher hoje ou não? Tem, e assim não é hoje. Não é de hoje, não. Se isso já no governo Dilma, se a gente observar, houve já uma definição da prioridade da mulher nas políticas. Então, assim, isso já vem do segundo, acho que, se eu não me engano, do segundo governo Dilma, o foco da prioridade principalmente na mulher, a chefe de família, né? Então, as políticas, elas se voltaram muito mais para esse perfil, não que os outros não dependessem, mas por quê? Porque a gente tem uma população pobre, a pobreza no Brasil tem cor, a pobreza no Brasil tem sexo. Sim. Então, a gente sabe que é mulher preta, é a mulher pobre, na maioria das vezes. Inclusive, no Minha Casa Minha Vida, me parece, a casa fica no nome da mulher, não é isso? Por quê? Porque antes disso, por isso que eu faço questão de dizer isso, eu acho que foi no segundo governo Dilma, eu não recordo, foi no governo Dilma. Porque o que acontecia muitas vezes é que a casa ficava no nome, né, do companheiro, e muitas vezes ele trocava a mulher e a mulher perdia, inclusive, a casa. Essa é uma garantia, porque a maioria das vezes essas mulheres são abandonadas, são essas mulheres que são vilipendiadas, elas sofrem violência. Então, ter a casa foi importante, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente observa o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, etc., o Ministério Público Federal tem cobrado, porque esse ministério gastou 1 milhão com essa história da Covid-19. É complicado. É um ministério que não tem dado o suporte necessário. Agora, 1.200 tem que ser. A população mais vilipendiada, volto a dizer, ela é preta, ela é pobre e ela é mulher, na sua maioria. Então, a gente sabe, né, a pobreza no Brasil tem cor, a pobreza no Brasil tem sexo, e elas precisam desse apoio. O que a gente tem visto todos os dias, se a gente abre qualquer matéria, qualquer jornal, site, a gente vai ver todos os dias, se a gente tinha, a cada 4 minutos no Brasil, uma mulher sofria de violência, sem estar em casa, sem Covid-19, sem coronavírus, a situação agora, ela se intensifica. Mas aí eu volto a chamar a atenção dos conselheiros tutelares, como agentes públicos, partirem em defesa, né, da garantia de direitos da criança e adolescente, porque essa criança está sofrendo em casa, porque ela agora não tem alimentação e ela continua, muitas das vezes, sofrendo violência doméstica. Também a gente precisa chamar a atenção disso. Isso mesmo. Nós chegamos até 101 pessoas online, viu? Ou seja, o debate está
tá bom, tá gostoso, né? Apesar do tempo, o tempo chuvoso, o pessoal acorda mais tarde aí na quarentena, mas tem um grupo que está indo, que está voltando, isso é muito bom. Eu queria só informar que na próxima semana, provavelmente, a gente vai fazer uma transição do Facebook para o YouTube, tá certo? Aí depois eu vou colocar aqui para as pessoas, né, como se inscrever na página lá do YouTube, porque o YouTube facilita bastante a pessoa ficar escutando, pode espelhar na televisão, né? Hoje com as Smart TV já espelha na televisão, fica fazendo as coisas, o almoço, a live está sempre muito próxima do almoço, e fica assistindo o debate. Doutor Almir, é o seguinte, a pergunta é do Franklin Ribeiro. Um abraço, é Franklin. Ele diz o seguinte, doutor Almir, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina nos estágios iniciais da doença, inclusive para o uso em casa. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Opa, ótima pergunta. O Conselho autorizou essa semana o uso da medicação, mesmo sem evidência ainda científica. Veja que isso é importante dizer. O Conselho liberou para estudos, que já existem vários estudos no Brasil. Então, não como prevenção, mas com acompanhamento, com médico, com indicação médica, acompanhando, inclusive, os efeitos colaterais, mas é uma liberação por solicitação de vários médicos que estão fazendo estudo, mas ainda não tem evidência completa, porque tem pessoa que usa a cloroquina e melhora, e teve pessoa que usou e não melhorou. Então, está na fase de estudos, o Conselho liberou com o objetivo de estudos, mesmo sem evidência ainda segura de que é a medicação ideal para tratar a Covid-19. Tá certo. Eu queria, nessa continuidade da sua fala, eu queria fazer uma outra observação. É o seguinte, nós estamos vivenciando hoje um processo, ao meu ver, sui generis no Brasil, que é o seguinte, o Brasil, nas últimas 48 horas, morreram em torno de 800 pessoas, ou seja, anteontem mais de 400, ontem quase 400, e a gente está vivenciando um processo de afrouxamento do isolamento e do distanciamento social, e isso, ao meu ver, é uma situação contraditória. Como é que muitos prefeitos ou até governadores estão liberando uma série de serviços, inclusive comércio, shopping center, num período que está se morrendo mais gente? Ou seja, não é uma contradição isso, ou seja, o Brasil está vivenciando, talvez, o início de um grande genocídio, e, por conta de pressões econômicas, os governadores e prefeitos estão abrindo os serviços, né, e isso não pode piorar muito essa situação? Como você avalia isso? Não é uma contradição isso? Pronto. Eu acho que essa flexibilização só deve acontecer em locais onde não há ainda transmissão comunitária, porque essa flexibilização tem que ser feita com estudo. Eu gostei do que o ministro atual deve estar recebendo pressão também. Eu acho que o ministro da Saúde deve estar recebendo muita pressão. Então, assim, só fazer essa flexibilização onde a questão da transmissão comunitária não exista, e também a questão do serviço de saúde. É isso, Jorge, que você fala. O impacto disso é enorme. Eu estava vendo ontem na mídia a situação de
de São Paulo, de Manaus, situação gravíssima de Manaus, ficando sem leito. E o critério para saber se flexibiliza ou não, aí fica com cada estado, cada município. Tem município aqui que nem caso suspeito tem. Então, aí já pode ter uma flexibilização. Então, isso não pode ser geral. Não pode ser geral. No estado, no país, pior ainda. Cada estado tem a sua realidade. Agora, tem que ter muito cuidado. É ruim o que a gente está passando, é ruim. Eu mesmo, que sou do grupo de risco, estou em casa tentando ajudar, trabalhando mais, combatendo as fake news. Quando eu recebo fake news, eu mando: olha, isso é fake news, isso vocês estão politizando. Eu faço muito, é a minha ajuda, mas não é bom você ficar em casa assim. Todo mundo sabe que não é bom ficar direto em casa, além da questão econômica, é muito grande. Os empregos estão reduzindo o salário, alguns suspendendo o salário. Então, é ruim. Mas essa flexibilização tem que ser com cuidado, seguindo os dados. Número de óbito, a questão de número de leitos disponíveis. Isso é muito importante. Não é só por pressão política tomar uma medida de flexibilizar. Agora, realmente, tem lugar aqui que não precisa estar com uma restrição tão forte. Tem lugar aqui que eu digo, mas nesses lugares mesmo, nesses lugares agora, que não... os cuidados gerais, todo mundo tem que ter. Os municípios, fazer a parte educativa, o distanciamento, lavar as mãos, usar o álcool gel, usar máscaras. Essas medidas, eu acho que tem que ser geral. Agora, por exemplo... Essa restrição maior é para locais que a letra Sergipe, a letalidade está subindo, né, em Sergipe. Outra coisa, em Sergipe, está, como eu digo assim, pinga-pinga de municípios. Aparece um ali, 2 em Itapuranga, tem os municípios que estão preocupando mais. Tem município que não tem casos, ainda não tem. Então, essas medidas têm que ser muito bem analisadas, cada situação. Porque, por exemplo, tem lugares... Você permite, sim, claro. Só para... Claro. Veja só, acho que a gente, como se diz, está numa sinuca de bico, né? Como se dizia antigamente. Há uma discussão muito forte do impacto econômico que uma pandemia como essa... Gente, veja só, a gente que é da segunda metade do século XX, né, quem, como eu, nasceu na segunda metade do século XX, não faz ideia do que uma situação como essa traz para um país. A gente não vivenciou nenhuma guerra, a gente não sabe. Então, a gente está vivenciando pela primeira vez uma situação como essa. Não que não haja no Brasil, por exemplo, situações que a gente já deveria estar se preocupando muito, né? Vamos lembrar que o Brasil é um dos países do mundo com maior taxa de letalidade por violência, né? A gente tem mais de 40 mil óbitos violentos no Brasil e a gente agora vivencia uma situação que é de necessidade extrema do serviço público de saúde, aqui no Brasil e no mundo inteiro. O que eu penso, Joel, aí eu acho que para completar, a gente não pode perder de vista, o professor Almi já tinha sinalizado isso, a questão dos testes. A gente não faz ideia, né, da real situação do Estado brasileiro, porque o que a gente acompanha é que a gente tem subnotificação. Então, assim, a gente tem óbito pela Covid-19 que só é descoberta 15 dias depois do óbito. Então, a tendência de aumentar e a gente não tem testes. A economia precisa rodar, mas a gente precisa, isso como o professor Almir chamou a atenção, a gente precisa de uma retaguarda política, nas políticas sociais, que, na minha perspectiva, a gente não tem.
A gente não tem porque o Estado brasileiro fechou, né, a torneira das políticas sociais com a emenda constitucional 95. E, assim, aí a gente vai para as contradições do Estado brasileiro. A gente tem um sistema financeiro que lucra bilhões, mas acabou de ser beneficiado com mais de 1 trilhão pelo governo federal, e a gente tem uma dificuldade com esses R$ 600 aí, que você, né, já chamou a atenção, é pouco, e foi suspensa a segunda parcela que seria paga. Agora, a gente vive uma situação de subnotificação, então o professor Almir já chamou a atenção, há lugares que que é possível flexibilizar, e volto a dizer, repetindo, o professor Almir chamou atenção também, as pessoas precisam saber do que está acontecendo. Parece que não está acontecendo nada. As pessoas não estão tomando ciência da letalidade de uma situação como essa, com um sistema de saúde que não tem o suporte que é necessário. Então, assim, a gente já viu em várias situações o tal do pico e da curva, né? Por que a gente precisa ter esse espaço maior de transmissão? Porque é um vírus, possivelmente muita gente vai ser contaminado, mas a grande preocupação é o atendimento que essa pessoa vai ter, né? É chegar à situação, como a gente já começou a ver no norte, né? Em Belém, em Manaus, dos médicos começaram a dizer, vou escolher quem eu posso manter vivo. Isso é muito sério. E, assim, está acontecendo no norte, vai acontecer no nordeste. A gente precisa ter uma educação para a saúde muito mais forte, penso eu. A gente precisa começar a pensar nisso, porque várias crises econômicas esse sistema passou, e esse sistema sobrevive às crises econômicas. A gente precisa entender, a gente sobrevive à morte? Alguém sobrevive? Sabe essa coisa? A gente... É isso que as pessoas precisam saber. Então, a gente se reergue economicamente, as empresas se reerguem, elas são as primeiras a se reerguerem. Agora, as nossas famílias estão atacadas, as pessoas não estão podendo se despedir dos seus entes. Isso é muito sério, isso é muito grave. E aí a gente precisa realmente, né, ter essa compreensão. Qual é a retaguarda que a assistência social tem conseguido dar? Qual é a retaguarda que a saúde tem conseguido dar? Nas condições que a gente tem muito pouca. Tem uma coisa aqui, como eu estou em casa acompanhando sempre a rede social, eu fico muito triste quando surge, alguém manda um vídeo, às vezes se diz médico, não sei se é médico, mas às vezes se diz médico, minimizando a questão do Covid-19. Não é isso tudo que a mídia mostra. Culpa a mídia. Então, assim, nós precisamos aproveitar a rede social, que é fantástica, passar, como o Joel está fazendo agora, um diálogo, um bate-papo, uma conversa, mas com pessoas que estão acompanhando o problema e que não estão politizando, porque minimizar esse problema é um problema grave. E isso não tem cabimento. Vamos mostrar a realidade, vamos mostrar. A letalidade está alta. Os testes estão começando agora a crescer. A história da curva, que ela vai subir, que ela está subindo, um dos motivos na minha opinião, o número de testes está sendo maior. E, em segundo lugar, o povo pode não gostar, mas o povo está relaxando, está diminuindo, está caindo o distanciamento. Então, a epidemia vai crescer. Com mais testes e com menos distanciamento, sem dúvida, a epidemia vai crescer.
Doutor Almir, esses acampamentos que são feitos para os hospitais de campanha para abrigar as pessoas, eles são confiáveis? Ou seja, a forma como é que é feita, dá segurança às pessoas de estarem ali, né, a família delas? Como o senhor avalia isso? Como é, Joel? Repita aí que Os o áudio hospitais está de baixo para campanha, mim. o senhor está ouvindo? Os hospitais de campanhas, que são feitos de forma hospitais de campanha. improvisada, certo? É. Eles são seguros. O senhor tem experiência nisso? Já verificou Não, eu algum? não tenho. Pronto, eu não tenho, que eu não estou na linha de frente, mas eu acredito que os hospitais de campanha são uma emergência por vários motivos. Primeiro, por não ter leito, ele deve ser usado quando não tem leito nos hospitais. Não é? Esse é um ponto importante. É um hospital temporário, lógico. Para ele funcionar, ele tem que ter condições, tem que ter toda a estrutura. E também tem que ver qual a finalidade daquele hospital de campanha, porque tem para pacientes com sintomas leves, que precisam ficar isolados. Então, depende, tem hospital que é mais complexo, sabe? Vai depender do objetivo de cada hospital. Mas se ele é construído, ele deve ter todas as condições. Tá. Vera, é o seguinte, a Nayara Oliveira, ela faz uma pergunta que é a seguinte, diz que em Pernambuco, no Ceará, muitos assistentes sociais foram convocados para a linha de frente, né, para tentar reduzir essa infecção do coronavírus. Como você avalia isso? Acho que é importante, os assistentes sociais, nesse momento, estão preparados para fazer essa tarefa. Os agentes... Os assistentes sociais, certo? Sim. A Vera, a pergunta é a Vera. Veja só, eu sou assistente social no exercício da docência, tá? Mas eu sou profissional da saúde, classificado caracterizado pelo Conselho Nacional de Saúde e classificado pelo Conselho Federal de Serviço Social. Então, todas nós, assistentes sociais, fomos compulsoriamente obrigados a fazer, né? Eu estou fazendo o curso para estar à frente do trabalho na pandemia do coronavírus. O nosso trabalho ele é eminentemente educativo. Então, a gente precisa ter muito empenho naquilo que a gente faz, em qualquer segmento, em qualquer política que a gente esteja inserido. Agora, a gente até pode fazer um trabalho muito bem feito, mas tem que ter as condições de trabalho adequadas. Qualquer profissional tem que ter condição de trabalho adequada. Então, qualquer profissional que está na linha de frente, o professor Missão chamou de eu não estou na linha de frente, mas acompanho, ele está muito mais suscetível às coisas negativas que a Covid traz e essa pandemia traz para a gente. A gente precisa estar devidamente preparado. Eu defendo que os profissionais da assistência social eles estejam na linha de frente também, não só profissionais da saúde, mas com as condições adequadas de trabalho. Não dá para você fazer trabalho educativo nos CRAs, fazer trabalho educativo nas comunidades, se você está sendo submetido a condições inadequadas. Não tem condições de trabalhar desse jeito. Se não tem sem pandemia, imagine com pandemia. Nós somos trabalhadores da saúde e, como tal, a gente pode ser chamado, a gente foi chamado compulsoriamente, todo mundo que tem registro no conselho de classe tem que fazer. Agora, a gente tem que se preparar, qualquer trabalhador tem que se preparar para isso, e tem que ter o anteparo. Então, se eu vou fazer um trabalho educativo, no caso da ciência social na comunidade, eu não vou pela minha pura vontade. O município tem que dar a cobertura necessária, inclusive de equipamentos de proteção individual para esse trabalhador.
né? E ver quais as formas. O trabalho vai ser comunitário, vai na comunidade, o trabalho vai ser comunitário dentro dos CRAs. A gente precisa ver essas condições, né? Eu acredito que o trabalhador assistente social, a trabalhadora, né? Somos em maioria do sexo feminino, somos maioria mulheres. Ela é uma trabalhadora que se qualificou, né, que está pronta. Agora, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora pode ser submetido a essa dimensão do problema que é o coronavírus, sem estar amparado adequadamente, sem estar preparado para isso. A gente está fazendo esse curso virtual, o professor Almir Santana chamou a atenção do que a gente recebe pelas redes, a gente acaba sendo avolumado, muitas coisas, aí o professor Almir tem razão, a gente precisa ter um filtro profissional, inclusive, não repassar fake news, o que receber, vou passar adiante, isso aí vai passar adiante. Essa informação ela é real, ter esse cuidado, mas a gente tem que se preparar. A gente não tem como, e assim, com esse processo de flexibilização, por exemplo, Goiás, ontem, o governador já sinalizou a flexibilização, né? O governo de Goiás já começou a flexibilizar, mas ontem o governador já chamou a atenção da possibilidade de voltar a fazer o distanciamento social, né, ele está preocupado com o volume que a flexibilização, o volume de pessoas que não respeitam as condições mínimas das pessoas que estão na rua e ser possíveis transmissoras. Né? A gente tem que se adequar, é uma realidade nova, a gente nunca vivenciou isso, mas a gente precisa ter retaguarda. Isso, e a gente percebe, na verdade, isso aconteceu também em outros países, né? Os países que flexibilizaram, começaram a abrir os espaços, o comércio, muitos deles tiveram que voltar atrás. Nós estamos lidando com um cenário muito novo, com um vírus que se modifica, como o doutor Almir colocou. É uma pandemia muito grave, a gente vê tantos corpos e as pessoas sem saber o que fazer, porque é o seguinte, o pior de tudo é você está doente, muito mal, e não ter um hospital para ficar, um local para ficar, que possa se curar, isso é muito sério. E aí, doutor Almir, eu tenho uma pergunta aqui do Rafael, Sim. que ele tem uma divergência do senhor em relação ao ministro da Saúde, certo? Ele acha que o ministro novo, ele tem uma divergência com o senhor em relação ao ministro da Saúde. Divergência, certo. Certo? Esse teste, né? Me parece que é o nome dele. O ministro da Saúde, segundo ele é um inerte, ou seja, que é uma pessoa que vem, um empresário de hospital, que fez críticas, e faz críticas, por exemplo, à compra de respiradores, porque ele acha que depois isso não vai poder ser utilizado com tanta demanda, e que ele pode estar servindo para um processo de aumentar o genocídio, ou seja, o que é que o senhor acha disso? Não, eu acho que o ministro, ele só pode fazer alguma mudança de flexibilizar se provar. Eu acho que ele não pode fazer só por pressão, ou porque empresários estão pressionando. Eu acho que você, de certa forma, está certo. Só pode mudar alguma tomada de decisão com base científica, e não apenas por pressão política, pressão. Sabemos do problema que está enfrentando a economia, mas mais importante é a vida humana. Então, eu acho que o ministro, quando ele for decidir, não é que eu esteja a favor do ministro ou contra o ministro. Eu acho que ele só deve tomar uma decisão de mudança para flexibilizar se conseguir provar que essa flexibilização não vai correr risco. Para isso, ele deve se basear em estudos com epidemiologistas, com infectologistas, por isso que é a ciência, que a decisão dele seja científica, não política.
Porque a gente sabe já a opinião do presidente, a gente sabe a opinião de vários segmentos da sociedade. Então, tem segmentos a favor, tem segmento contra. Eu espero que ele só decida quando tiver segurança que essa decisão não vai, como o amigo disse, contribuir para um genocídio. Acho que isso é irresponsabilidade. Eu posso Diga, colocar uma pimenta claro, aí nessa. claro, Eu vou vontade, colocar sim. uma pimenta aí. Sua pimenta pesa, Vera. Vai. Ontem eu tive o desprazer de ouvir por 2 vezes. Eu não acreditei na primeira e eu fui a segunda vez. Né? Não sou masoquista, mas eu acompanhei por 2 vezes o pronunciamento do presidente da República. E assim, eu fiquei... Das várias coisas absurdas, né, que a gente teve que ouvir, e eu repeti, né, tem uma coisa que me chamou a atenção, ficou me martelando, que é o seguinte: o presidente foi taxativo em dizer que aqueles que estão com ele no ministério devem seguir exatamente o que ele acredita. Então, assim, não adianta ser técnico, não adianta, porque a decisão ela é política. Ela, no fim das contas, professor Almir, ela é... O presidente disse ontem com todas as letras, né, que quem aceitou o cargo é porque aceita o que ele quer. Então, ele, né, em outras palavras, vai ser do jeito que eu quero. E a gente tem, do jeito que ele quer, uma pessoa que não acredita na ciência. Então, a gente tem... Então, porque... é preocupante. É preocupante porque, assim, a gente está vendo no cenário internacional, o Brasil está servindo de país chacota. Então, assim, ontem, um dos representantes da Organização do Desenvolvimento Econômico Europeu se mostrou abismado com o posicionamento já, né, do presidente da República. Então, isso tem um impacto muito grande na situação do Brasil. O Brasil, a OMS, foi feita também um grupo, né, de apoio para os países, no caso de vacina. O Brasil ficou fora desse grupo. O senhor sabe o trabalho, o protagonismo que o Brasil teve com relação ao HIV, que virou modelo no mundo. No caso da Covid-19, no caso do coronavírus, o Brasil foi excluído do grupo da OMS, que vai desenvolver um trabalho, e é um trabalho que eles sinalizam que vai ser um trabalho de cooperação entre os países. Então, assim, a gente vivencia, então talvez isso, Rafael, né, chama a atenção, que é o seguinte: o Brasil é um país no qual a taxa demográfica tem crescido jovens, Joel chamou a atenção, mas a fatia de idosos no país tem crescido significativamente. Uma parte dessa fatia de idosos depende do benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo a partir dos 65 anos para idosos e pessoas com deficiências que estão naquela faixa, né, de 1/4 de salário mínimo família. Essa faixa tem aumentado, e volto a chamar a atenção da emenda constitucional do congelamento das políticas, a emenda constitucional 95. Então, assim, é uma doença, como o professor Almir Santana já sinalizou. Por que ela atinge? Por que a gente tem um cuidado tão grande com os idosos? Mas é uma fatia da população que pode ser dizimada. Então, assim, é um perfil genocida esse, quando você não acredita na ciência, quando você quer submeter. Como é que a gente vai fazer isolamento vertical quando eu saio de casa para trabalhar e eu volto na minha casa? Eu não estou falando da classe média. Não vamos pensar somente a classe média. Vamos pensar nas pessoas da periferia. Então, uma pessoa que tem uma casa com dois cômodos e que vivem 6, 7, 8 pessoas, às vezes de um cômodo só. Então, assim, como é que isso não é
não posso dizer que é uma política genocida, seria irresponsabilidade da minha parte. Entendo o posicionamento do Rafael, né? Isso, eu não posso dizer isso. Rafael... Mas a gente precisa, né? A gente tem que ter certos cuidados do lugar que a gente fala, mas a gente precisa saber que impacto negativo tem para uma parcela significativa da população. O Brasil está envelhecendo. Todos os dados estatísticos, demográficos, mostram um envelhecimento significativo. E essa população, ela está sendo posta em risco, vamos colocar dessa forma. Ela está sendo posta em risco por decisões que são políticas, não são técnicas. Sobre essa população mais vulnerável, a Rosivânia Ramos, Rosivânia, ela coordena uma associação Bom Pastor, que tem um trabalho maravilhoso com moradores de rua. Ela faz o seguinte, ela pergunta, gostaria que você atualizasse a situação dos moradores de rua. Você tem informação, nesse momento de pandemia, o que está sendo feito pelo poder público? Olha, desculpa, eu não tenho feito, eu não tenho tido eu não tenho essa informação. Eu recebo da Secretaria Estadual, né, de Assistência Social e Trabalho, algumas informações que eles estão, teve o cartão social, eles estão fazendo um trabalho junto ao restaurante Padre Pedro, né, para ampliar o acesso, mas eu não tenho acompanhado, não posso dizer com segurança, mas o que eu tenho acompanhado é que os grupos voluntários têm ampliado bastante os trabalhos junto a esse segmento, né, a população em situação de rua no país inteiro. Então, não vamos perder de vista um vídeo que circulou no início desse mês de uma pessoa do Mato Grosso, de Sinop, em que, né, abordou uma pessoa em situação de rua, oferecendo dinheiro, pedindo para a pessoa se aproximar, batendo, né, desferiu uns tapas na pessoa e gritou, vá trabalhar, vagabundo, né, uma pessoa ligada ao PSL, que já foi... Então, assim, essas pessoas, elas estão numa situação muito complicada, tão complicada quanto as pessoas da periferia, mas aí assim, a assistência social, a política de assistência social tem serviços voltados a esse grupo social, né? Tem o Centro POP, né, que é um centro do serviço especializado, que é para atendimento, acompanhamento. Eu particularmente não sei como está funcionando, mas do pouco que chega para mim, estão tentando se adequar, mas eu não sei como está essa situação. Porém, o que eu tenho recebido é que os trabalhos voluntários, os grupos voluntários, têm se avolumado muito para desenvolver o trabalho junto a essa população, né? É um segmento que realmente complemento, Vera. Eu tenho recebido informações, por exemplo, com relação à coordenação de direitos humanos do Estado, disponibilizando cestas básicas para algumas populações vulneráveis. O município de Aracaju informou até essa semana, porque houve um caso de um óbito de uma pessoa que vivia em situação de rua, e eles informando que existem alguns locais aqui que aloja essas pessoas, mas que eles não querem ficar, então eu acompanhei isso. Só para completar aquela questão de Rafael, a importância que um presidente tem numa decisão dessa. Vou dar um exemplo que aconteceu com a AIDS. Há muitos anos atrás, na África, tinha um líder africano que dizia que na AIDS não existia e que as pessoas morriam de fome. Esse período desse líder africano foi o período que mais a AIDS matou, porque ele não acreditava. Então, a decisão dele era fundamental. Quando ele saiu do poder, a letalidade baixou.
Então, porque as ações começaram a ser realizadas. Então, a gente espera que o presidente decida baseado na ciência e não por pressão política. Isso, gente, é o seguinte, nós estamos com quase 1h30 de live. Aí eu vou fazer o seguinte, para prestigiar as pessoas que estão nos assistindo, ou passaram por aqui e assistiram, eu vou ver se consigo ler o nome de cada uma delas e agradecer, e depois eu vou fazer uma pergunta final a vocês, tá certo? Ok. O Hugo Santana, Gilvani, Nádia Amorim, Tadeu Brito, o Walter Lima, Sandra Oliveira, o Zé Carlos Barbalho fez muitos comentários. Hoje não deu para ler Barbalho, mas fica para a próxima vez. Eu li a semana passada os seus. Paloma Emanuel Aleixo, lá de Canidé, Ian Nayá, João Everton, a Bia Gil, o Breno Trindade, Santos Filho, Sandra Oliveira, Rafaela Maza, Alberto Santana, Tônio Correia, Denilson, lá de Capela, Berninha Mendonça, Luciana, Aida Ferreira, Giovana Gel, Elaine Oliveira, Célia Regina, Maria Luzia, Josefa Santana, Franci Lima, Magali, Adora, Dilson, Cátia Eliane, Carminha, Alberto Santana, Ademilson, Drusila, Franklin, Gilvani, já falei, Ademilson também, Alexandro Alves, Nayara, Messias, lá do Porto da Folha, Marilda, o Dorival, de Salvador, Lourdes, Elaine Oliveira, Quitéria, que é presidente do Sindicato das Domésticas, Sandra Oliveira, Silvana Bretas também, obrigado, Silvana, Josefa Magalhães, Tontói, percussionista, o João Afonso, a Rosivânia, ou seja, muita gente, viu? Jorge Lins, muita gente participando da nossa live. Eu queria, para fazer a pergunta final e depois a gente ir para o encerramento, para fazer a saudação, eu queria perguntar primeiro a Vera. Vera, para você, pode-se ter um novo olhar para a assistência social após essa pandemia, né? Assim, o que esperar pode haver uma valorização da humanidade depois da pandemia? O que é que você acha? O que você espera disso? Eu acredito que sim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que sim. E é uma coisa que eu penso com relação a como essa situação mexeu com a gente, né? Então, a gente passou o mês de março inteiro, e ainda em abril a gente continua vendo uma mobilização muito grande da sociedade no sentido do apoio necessário para quem, né, necessitava de apoio. Isso foi extremamente importante. Esse apoio não pode ser confundido com a política de assistência social, e isso a gente precisa, né, evidenciar. A política de assistência social, ela é um direito de proteção social. Teve uma coisa que eu me dei conta agora que eu não chamei atenção e que na situação de pandemia a gente precisava atentar. Da mesma forma que as pessoas se organizaram no apoio para muitas pessoas que necessitavam, a política de assistência tem uma coisa chamada benefício eventual. É um benefício que, como o próprio nome diz, é eventual, ou seja, ele não é perene. Então, eventualmente você necessita. Então, vou dar um exemplo: urna funerária. A gente está vivendo um momento em que a urna funerária vai ser mais do que nunca importante com o aumento das situações da letalidade com a Covid-19. O município ele tem que prever isso. Não somos nós. O município tem que prever. Cesta básica. Em março, né, o prefeito de Aracaju fez solicitando que nós fôssemos doar na casa dos conselhos, etc. Mas cesta básica é um benefício eventual necessário.
Auxílio moradia, olha aí, para pessoa em situação de rua, tal. Auxílio moradia é um benefício eventual, ou seja, ele tem um determinado período. Então, mais do que nunca é necessário, primeiro, que essa política seja reconhecida como política de direito, que os benefícios eventuais eles sejam implementados, porque ele é a gente está passando por uma situação emergencial e é uma eventualidade, mas eu acredito que a gente vai mudar. A gente vai mudar no sentido de a gente começar a perceber, né, que a gente precisa observar mais as pessoas que estão no nosso entorno e que dependem da gente. Né? A gente precisa fazer mais campanhas. A gente viu as campanhas que foram feitas. Eu vou fazer um exemplo aqui da Universidade Federal de Sergipe. Vocês não fazem ideia de estudantes, da necessidade de estudantes da universidade com a universidade sem aulas, né? E que tiveram que ficar, que não puderam voltar para suas casas. Tem pessoas que estão realmente... E a gente vai junto. Então, eu vou dizer assim, otimista, mas assim, realista, nós não seremos as mesmas pessoas depois que passar essa fase de pandemia. Eu acho que a gente vai precisar olhar o mundo de outra forma. A forma como nós vivemos, a gente vai ter que olhar também de outra forma, porque o impacto tem sido muito grande nas nossas vidas. Né? E eu espero que esse impacto faça com que a gente se torne pessoas melhores, né, na sociedade, mas que a gente também comece a exigir mais os direitos que nos são garantidos legalmente, porque a gente não vive de benemerência, a gente não pode abrir mão de direito, né? Direito é algo que a gente tem que defender com unhas e dentes. É isso. Eu agradeço, Joel, viu, por esse espaço, eu acho importante. Então tá. Doutor Mi, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte. O senhor vislumbra, assim, quanto tempo, mais ou menos, a gente vai vivenciar esse período, esse risco dessa pandemia, né, assim, baseado no cenário internacional, na leitura que o senhor faz? É uma resposta difícil de dar, porque a famosa curva está crescente ainda, né? Eu acabei de dizer a vocês, a testagem está sendo ampliada, até eu fiquei sabendo pela mídia que vai ter uma outra ação envolvendo a universidade com relação à testagem rápida. Então, a curva está subindo. É difícil dizer. Uns que estão mais na linha de frente acham que em junho, outros já acham que em agosto. Então, eu não tenho assim, dado científico para lhe dar uma resposta. Agora, depende muito de quem? Da população. Depende muito da atitude de cada pessoa. Não só os cuidados individuais com as mãos, a etiqueta respiratória, como de ficar em casa, como de evitar aglomerações. Então, não dá, na minha opinião, para fazer uma previsão. Vai depender muito do comportamento da população. E depende também do número de testes que vão ser realizados. Não é? Então, é difícil eu dar uma opinião de quando tudo isso vai acabar. Esperamos que seja o mais rápido possível. E até vou aproveitar a pergunta que você fez para a Vera, o que é que eu espero depois disso tudo. Né? A gente espera que, na minha área, que o SUS seja mais valorizado, que o SUS, que a saúde pública seja mais levada a sério a nível nacional, né? A palavra prevenção seja mais valorizada, porque hoje nós estamos praticamente apagando incêndio, né? A epidemia chegou e corre, monta leito para o que vem por aí,
Então, a gente espera que a saúde pública, principalmente a minha área de prevenção, seja mais valorizada, que as condições de saúde das pessoas, né? Como o Vera disse, uma pessoa numa favela praticar o isolamento domiciliar, como uma família, às vezes, com um número grande de pessoas. Então, nós temos ainda desafios na saúde pública. Ok. Eu queria agradecer demais a presença do Dr. Almir. Dr. Almir, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? O senhor tem uma estrada longa de humanidade, né? Um exemplo no país, né, de um médico humanitário, e a gente precisa cada vez mais desses exemplos. E eu fiquei muito feliz aqui pela sua participação. Muito obrigado mesmo, viu? Que, assim, o senhor continue com esse trabalho e que viva por muitos longos anos, tá certo? Para que a gente meu possa amigo. se espelhar nos exemplos, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? De participar. Vera, obrigado também. Um abraço para você. Um abraço à distância, viu, Vera? E eu queria também, e sucesso nos seus objetivos. Isso, eu queria também agradecer muito a presença da Vera Núbia, abrilhantou muito esse debate, né? Doutor Almir já é o concurso, né? Ele é um homem, devotado a esse tipo de ação, e muito obrigado, assim, deu muita qualidade ao debate, Vera, muito sucesso aí na disputa aí pela reitoria, esperamos que a democracia se estabeleça, né? Assim, quando a gente ver um presidente defender a ditadura, o autoritarismo, a volta do período de chumbo e dizer que isso é liberdade de expressão, né, mostra que assim o país está às avessas, né? Portanto, a democracia é sempre fundamental, sempre importante, e a gente deseja sucesso a você. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Joel. Eu só vou trazer 2 dados que eu esqueci de dizer. Eu tenho acesso, né, a OMS sobre os dados. Então, só para a gente ter uma ideia da magnitude desse problema. Então, em 13 de abril, as duas últimas vezes que eu abri, o total de casos confirmados era de 1.773.084 casos confirmados, sendo que nas 24 horas, né, no dia 13 mesmo, foram 76.498 casos da Covid. 111.652 mortes, sendo que no dia 13 de abril foram, só nesse dia, 5.702 mortes em todo o mundo. Dia 24 de abril, ou seja, 11 dias depois, nós tivemos em um só dia, no dia 24 de abril, 81.529 novos casos e 6.260 mortes. Então, assim, a previsão não é de decréscimo, né? É de acréscimo. Eu acredito que espaços como esses são extremamente importantes. A política de assistência social é uma política, num país como o nosso, tem que fazer a diferença, porque é um país de desigualdade extrema. Então, na década de 90, era um país que era chamado de Belíndia, a riqueza da Bélgica e a pobreza da Índia. Esse ainda é o perfil, né, do país que a gente tem. Estar aqui nesse momento e podendo fazer essa troca é extremamente importante. Eu agradeço muito, me disponibilizo, eu agradeço demais estar junto com o Almir. Quando você disse, professor Almir, eu disse, ai, que coisa maravilhosa ver esse homem. E assim, espero que você tenha sucesso no Chame a Gente. Chame mais gente para discutir, para debater. É um espaço extremamente significativo. Muito obrigada. E, estando na reitoria, não se preocupe que a gente vai ter um trabalho muito forte pela frente, né? Vamos lutar. Não tem dúvida. Assim, nós chegamos a ter um pico de 110 pessoas assistindo online. Assim, eu confesso que foi surpresa para mim, porque o debate de ontem foi só sobre a briga entre as cobras, né? Entre Moro e Bolsonaro, né? Está muito vivo isso, né?
E todo mundo querendo saber aí qual é o que vai dar nessa briga do Moro com o Bolsonaro. E, assim, mas, assim, as pessoas aceitaram, né, o Chame Gente, o nosso convite, participaram efetivamente, muitos comentários. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Vamos fazer essa transição, provavelmente na próxima semana, para o YouTube, para que mais pessoas possam assistir, inclusive gente com a faixa etária menor, porque tem muitos jovens que não têm mais Facebook. E a gente quer ver se chega também esse debate a um público mais jovem. Muito obrigado a vocês mesmos, tá certo? Espero que aceitem outros convites, né, para que a gente possa fazer outros debates. Até mais, obrigado. E chame gente! Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.